Seja bem-vindo, seu capitalista, ao aulão gratuito, aonde você vai sair do básico ao ciclo. Você vai entender como que você vai começar a se posicionar no mercado financeiro para você acelerar o seu processo de enriquecimento, usufruindo das múltiplas classes de ativos disponíveis e, claro, sempre observando o ciclo econômico e sabendo como que você vai se posicionar, qual a melhor maneira de se posicionar de acordo com a leitura contextual. Te convido a assistir até o final para você não perder nada. E aí já vou compartilhando a tela aqui, pessoal, porque eu também vou revelar uma sacanagem, vamos colocar assim, que o mercado financeiro faz com você. Talvez você não tenha se ligado nisso, mas a maioria dos players aí que te ensinam a investir, eles te ensinam apenas a comprar, mas nunca te falam o momento de vender. E para você saber o momento de comprar e de vender, você precisa entender justamente desses indicadores, dessas bases da economia que eu vou aprofundar durante esse aulão. Não adianta você só comprar e ficar rico e pobre no papel. Você já parou pra pensar nisso? Cara, você vê o ativo subir, aí de repente o ativo cai, todo o lucro que você tinha você entregou pro mercado. Você plantou, tava com os frutos ali para colher, mas não colheu, porque ninguém te ensina a hora de colher. Então é importante nos investimentos você saber a hora de plantar, saber a hora de colher, para depois plantar de novo e repetir esse ciclo. Senão você vê o ativo subindo, tu fica rico no papel, o ativo cai e tu fica lascado de novo. Você tem que parar de cair nessa armadilha que o mercado tá implementando aí na sua cabeça, tá? A gente vai falar sobre isso durante esse aulão também e como que você para aí de perder as oportunidades. Tem que começar a aproveitar as oportunidades, principalmente as crises, porque crises são oportunidades e quem chegar nesse aulão até o final vai entender do que eu estou falando, tá bom? Então olha lá, você foi doutrinado a deixar seus frutos apodrecerem. O que significa isso? Você vai entender durante esse aulão, tá? Mas antes, pessoal, qual que é a tua? Por que você tá aqui, seu capitalista? Me conta, qual é a tua? Eu quero saber. Porque o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio. Durante esse aulão, você vai aprender a investir, você vai aprender a acelerar o seu processo de enriquecimento, você vai aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você, mas por que você quer fazer isso? Você tem que ter isso muito definido. Você precisa ter isso muito definido na sua mente. Porque é isso que vai te dar consistência, isso que vai te dar energia para ir até o final, para buscar o conhecimento e executar o que precisa ser feito. Então qual é a tua? Aí eu peguei esse aqui do Pica-Pau, lembra? Mulheres, iates, né? Então qual é a tua? Você quer isso aqui? Você quer carros, mansões, iates? Qual é a tua? Você sabe me dizer? Por que se quer dinheiro? Qual é o fim? Você quer liberdade financeira? Você quer ter mais tempo com a sua família? Você quer viajar? Qual é a tua? Se você quer só dinheiro por dinheiro, tá tudo bem. Mas às vezes esse não é um fundamento forte para você ir até o final. Agora, se você quer a liberdade financeira, se você quer deixar de ser um escravo do dinheiro e colocar o dinheiro para ser teu escravo, aí sim você vai começar a ter garra. Você vai começar a querer sair do patamar que você está e ir para um outro patamar, ir para um outro nível. Então eu tô te fazendo essa questão para você ter muito claro na sua mente por que você quer investir, por que você quer colocar o dinheiro para trabalhar para você, por que você quer ficar rico. Saiba me dizer isso e eu tenho certeza que aí você vai começar a perseguir isso, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Qual que é a base para você enriquecer então? Qual que é a base? O básico é isso aqui, ó. Isso aqui que tá na sua tela, tá? Tô começando a te entregar o ouro, seu capitalista. Deixa seu like aí, compartilha esse aulão aí pra geral, porque olha só, vou começar a te entregar o ouro a partir de agora, mas esse é o básico. Nós vamos aquecendo durante esse aulão e vamos engrossando o caldo, tá bom? Fica comigo até o final. Porque fazer dinheiro não é tudo, tá? É preciso colocar esse dinheiro pra transar. É isso que eu falo aí pros alunos do clube, pros meus alunos do Clube dos Capitalistas, né? Galera, vocês têm que começar assim, pensar em fazer dinheiro, pensar em fazer mais dinheiro, ter múltiplas fontes de renda, mas não adianta você só trabalhar e gastar tudo. Ou colocar o dinheiro debaixo do colchão, na poupança. Você tem que aprender a colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Se você quer enriquecer, você precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você. E nada melhor do que investir. Então vamos falar um pouco sobre essa lógica e vamos aprofundando
o assunto para você descobrir aonde que você tem que investir. Em que momento você vai comprar determinada classe de ativo e em que momento você vai vender essa classe de ativo para comprar outra e rodar sua carteira, né? Então, ser livre financeiramente, alcançar o seu objetivo que você já tem aí na sua cabeça, pode ser ter tempo livre com a sua família, liberdade geográfica, poder viajar, pode ser aí ter mansões, iates, mulheres, né? Então, independente de qual seja o seu motivo, a lógica é a seguinte: o tempo que vai demorar para você alcançar esse objetivo depende das suas escolhas, das suas atitudes. Pode demorar 5 anos ou 50 anos. Tá? Se você seguir o que o mercado te explica, vai demorar 50 anos. Você vai se aposentar, você vai investir para se aposentar. O que eu quero te ensinar aqui é acelerar esse processo. Aí exige um pouco mais de conhecimento, fazer algumas ligações, mas vale a pena. Vale a pena. Porque se você acelera o seu processo de enriquecimento, você consegue usufruir desse dinheiro. Eu nunca gostei daquela ideia assim de só compra e não vende, porque isso demora muito. Sabe aqueles aportes? Aí daqui a 30 anos, daqui a 40 anos você vai se aposentar. Cara, isso aqui não entrava na minha cabeça, porque aí eu vou estar já sem energia vital. Eu quero investir para usufruir. O meu objetivo é ter liberdade financeira para não precisar mais fazer o que eu não quero. O dinheiro vai ser meu escravo. Eu não vou mais ser escravo do dinheiro. Eu não vou mais trabalhar por dinheiro. Esse é o meu objetivo. É por isso que eu invisto. É por isso que eu domino os ciclos. É por isso que eu estudo tanto. Porque eu não quero mais ser escravo do dinheiro. E eu precisava acelerar isso. Eu ficava pensando maneiras de acelerar o meu processo de enriquecimento, porque o que eles me ensinavam, o que o mercado me ensinava, que era só ir comprando, na minha cabeça eu falava, vou demorar muito tempo, é muito lento. E eu não vou conseguir usufruir desse dinheiro. Eu vou deixar de herança para os outros? Complicado, né? Então, para você que quer usufruir esse dinheiro ainda enquanto você tem vitalidade, energia vital, é tudo uma questão de escolha, tudo uma questão de atitude. Mas qual que é a lógica, Gabriel, do enriquecimento? Qual que é a lógica para que eu comece a colocar o dinheiro para trabalhar? É simples. Primeiro, você tem que ter uma fonte de renda ou mais. Pode ser o seu trabalho, pode ser você aí se qualificando mais, pode ser você montando um negócio, enfim, você tem que ter uma fonte de renda aí que caia no seu bolso para que você faça a segunda etapa, que é destinar todos os meses uma parte dessa sua renda para os aportes. Eu coloquei aqui pelo menos 10%, mas quanto mais você aportar, melhor. Então você tem que ter uma fonte de renda para aportar, certo? E se você já tiver um patrimônio, melhor ainda. Aí você vai aportando e esse patrimônio vai crescendo, tá? Então os investimentos é você colocar o dinheiro para transar, para se multiplicar. Quanto mais sementes, portanto, você tiver, mais elas vão se multiplicando. Essa é a grande jogada. Com o poder dos juros compostos. E aí o tempo está a seu favor, tá? Então, vamos lá, vamos para a prática aqui, para a gente ser direto e para que esse aulão não fique tão grande, né? Porque eu sei que vocês são ansiosos aí, a gente vai aprofundando o tema. Então, você tem que ter uma fonte de renda, depois você tem que colocar parte do que você recebe, parte da sua fonte de renda, para se multiplicar. Colocar o dinheiro para trabalhar para você, comprar ativos financeiros que vão trabalhando para você e vão acelerando esse processo. E aí a última etapa, então, né? Você que já está destinando os aportes aí, já separou uma grana aí da sua fonte de renda, aí você vai começar a montar a sua carteira antifrágil depois de montar a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência, lembrando, né, é cerca aí de 6 meses do seu custo de vida. Você coloca lá numa aplicação de boa liquidez, como por exemplo o Tesouro Selic, pode ser um CDB de liquidez diária, né, um pós-fixado, um CDB pós-fixado que paga pelo menos 100% do CDI. Aí você monta a sua reserva de emergência, uma carteira separada, né? Então, essa reserva de emergência é para eventualidades, caso o seu negócio dê problema, caso, bater o carro, enfim, para você não mexer lá nos seus investimentos, porque você vai colocar o dinheiro para transar lá na sua carteira antifrágil. Você vai aprender a montar a sua carteira antifrágil, calma. Você vai entender o que é antifragilidade também, calma, fica tranquilo. Mas vamos lá, vamos do básico ao ciclo. Então, você vai montar primeiro a sua reserva de emergência, que é 6 meses do seu custo de vida, para não mexer na sua carteira de investimento. Você tem que separar isso. Você não pode ficar atrapalhando a transa do seu dinheiro, senão você não vai conseguir enriquecer. Tá entendendo a jogada?
Pois é. Então, você tem que deixar o dinheiro se multiplicando, o negócio acontecendo lá, a festa acontecendo lá, o juro composto trabalhando, e aí com a sua reserva de emergência, eventualmente, se você precisar sacar esse dinheiro, tem a reserva para isso. Então, como é que faz a reserva de emergência? Na prática aqui, direto ao ponto, cara, 6 meses, pelo menos 6 meses do seu custo de vida aplicado em um ativo que tem a liquidez diária. Tesouro Selic é uma opção, os CDBs pós-fixados que pagam pelo menos 100% desse CDI é uma opção. Aqui não é para você ganhar dinheiro. Aqui é para você ter esse dinheiro trabalhando para vencer a inflação e ter liquidez. O objetivo da reserva de emergência é liquidez. Diferente da carteira antifrágil, que aí é para você fazer dinheiro, proteger e fazer dinheiro, proteger e multiplicar esse capital, tá bom? Entendidos? Então tá aí a lógica e nós vamos avançando o tema, seus capitalistas. Vamos olhar um pouco o bico aqui. E vamos seguindo aqui, porque tem muito conteúdo para passar para vocês ainda até nós chegarmos na parte avançada nesse aulão. Então vamos lá, pessoal. Aí o que você tem que entender para começar a montar a sua carteira antifrágil, para começar a investir, colocar esse dinheiro para trabalhar para você enriquecer. Para você parar de ser escravo do dinheiro e colocar o dinheiro para ser teu escravo. O que você tem que fazer? Você tem que agora começar então a entender qual que é o teu perfil de investidor. Você é conservador, moderado, agressivo? Sabe me dizer, seu capitalista? Isso aqui eu não gosto muito de usar como base, tá? Já vou falar para vocês. Quem é meu aluno do clube dos capitalistas, quem é meu aluno sabe que eu não gosto dessas caixinhas aqui. A minha forma de ver como eu vou alocar os meus investimentos de renda fixa e renda variável é diferente e eu vou aprofundando durante esse aulão. Como assim, Gabriel? Olha lá, conservador. Então você é um cara conservador, você é cagão. Ah, eu não gosto de correr risco, eu não gosto da volatilidade da renda variável, que ele sobe e desce, me dá enjoos. Então, aqui os caras falam que, bota lá 100% na renda fixa, coloca 90% na renda fixa, né? Lá no CDB, no tesouro pré-fixado de um longo prazo e tal, que inclusive tem boas oportunidades, mas você tem que aprofundar mais essa questão. Porque isso aqui não pode ser estático, tá? Eu não gosto dessas caixinhas aqui, porque isso aqui não pode ser estático. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui. Tem momentos que eu estou mais moderado e tem momentos que eu estou mais agressivo. E esse agressivo tá moderado, porque o meu agressivo aqui não é igual essas caixinhas aqui. O meu agressivo é 80% na renda variável e 20% na fixa. E quando eu tô moderado, aí sim, aí eu fico 20% na variável e 80% na fixa. Esse é o meu modo de investir, a forma que eu vejo os meus investimentos. É o que faz sentido para mim. É o que me permite investir e dormir tranquilo. Sem ficar olhando todo dia no gráfico. Para de olhar todo dia pro gráfico, que você vai ficar doido. Isso aí vai te empobrecer, tô te falando, hein? Você que fica todo dia, ai caiu, ai subiu. Você vai se lascar, porque você vai começar a tomar atitude errada. Para surfar os grandes ciclos, que é o meu objetivo de te ensinar aqui, você não precisa ficar olhando gráfico todo dia. Quem olha gráfico todo dia é day trader, nada contra. Inclusive, é uma forma de você acelerar o seu processo de enriquecimento. Swing trader, o cara que faz operações com duração de semanas, também tem que olhar ali com frequência o gráfico. Você que vai surfar os grandes ciclos, e se você nem sabe do que eu tô falando, fica até o final que você vai entender. Você não precisa ficar olhando o gráfico todo dia. Você vai focar no seu trabalho e aportar, tá bom? E vai fazer poucos movimentos, que quanto menor movimento você fazer, quanto menos movimento você fazer, melhor para você. Tô te falando, tá? Você vai entender as armadilhas do mercado. Calma lá. Então, cara, por que eu não gosto dessas caixinhas aqui? Porque isso aqui, na minha visão, é dinâmico. Porque você tem que fazer duas perguntas aqui, ó. Coloquei até um alerta aqui pra você, ó. Você tem que fazer duas perguntas, seu capitalista. Qual é o seu contexto de vida? Qual é o seu momento de vida? Você sabe me dizer? Como assim, Gabriel? Qual é o meu momento de vida? Não faz sentido essa pergunta. Cara, é o seguinte. Qual é o seu momento de vida? Você está com um patrimônio acumulado, você já está numa idade onde você já construiu riquezas. Tem alunos meus que têm 100 milhões de reais. Como tem alunos meus que têm lá seus 5 mil, 10 mil, estão começando a vida agora. Então, qual é o seu contexto de vida? Gabriel, quero viver de dividendos. É o seu contexto de vida viver de dividendos? Tá, às vezes, cara, você vai viver de dividendos mais pra frente, quando você já tiver capital. Se você não tem capital, eu já vou quebrar essa falácia de viver de dividendos agora. Você só vai viver de dividendos, que nem te prometem por aí,
se você já tem capital. Se você tem lá 10 mil reais investido, você não vai ver de dividendo. Você vai te render 10 pila por mês e 10 reais por mês não vai mudar a sua vida. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, para viver de dividendos, a sua realidade de vida é outra. Você já construiu capital. Você já começa a pensar em proteger capital ao invés de multiplicar. Agora, se o seu contexto de vida é o cara que está iniciando, é o cara que está ralando, é o cara que está buscando se qualificar para fazer mais dinheiro, está montando sua empresa, tá ralando ali, pô. Eu tenho 25 anos, estou começando também, estou ralando aqui. Então eu estou na fase de expansão, eu estou na fase de multiplicação de capital. Eu estou na fase onde eu vou ficar aportando e vou correr risco para multiplicar o capital para mais à frente viver de renda. Então, o meu contexto é surfar os ciclos, não viver de dividendos. Não comprar aquelas ações que não se mexem. Eu preciso correr risco porque o meu contexto de vida é multiplicação de capital. Eu estou começando, eu não tenho capital para viver de dividendos ainda. Embora eu já tenha um capital considerável, quem é meu aluno do clube tem acesso à minha carteira, lá o que eu estou fazendo na prática, embora eu já tenha um capital considerável na visão de muitos brasileiros, na minha cabeça ainda tem que multiplicar muito. E aí eu vou usar os ciclos e correr risco para multiplicar esse capital em 5, 10 vezes cada ciclo. Exatamente. O cara tem 100 mil, surfa um ciclo, 1 milhão. E por aí vai. Se ele correr mais risco, dá para até acentuar isso aí, por exemplo, utilizando as criptomoedas. E a gente já vai chegar lá. Mas vamos fechar esse assunto aqui do perfil de investidor. Então você está entendendo que, respondendo a primeira questão, não é você só se colocar aqui nessas caixinhas? Essas caixinhas te ajudam a você ter uma ideia de como você vai se expor. Mas isso pode variar. Por exemplo, eu preciso ser mais agressivo, ficar 80% exposto e entrar em ativos mais voláteis, como por exemplo os derivativos, as criptomoedas, porque eu preciso acelerar a minha multiplicação de capital. Agora, o cara que já está lá com seus 40, 50, 60 anos, já construiu o patrimônio, porque teve tempo para construir patrimônio, esse cara às vezes vai ficar mais conservador, porque ele já tem patrimônio, então ele vai focar em ficar mais na renda fixa, mais nas ações pagadoras de dividendos, nas vacas leiteiras, porque ele já pode fazer isso. Então você tem que entender o seu contexto de vida. Você tem que entender se você precisa multiplicar o capital e correr risco para isso, assumir risco para isso, porque só assumindo risco você vai multiplicar esse capital com mais velocidade, e é por isso que você tem que gerenciar esse capital, já vamos chegar lá. Mas, do contrário, se você já está com o boi na sombra, se você já trabalhou aí, já fez a sua parte, já acumulou capital, aí você pode ficar mais na maciota, digamos assim. Então você tem que entender o seu contexto de vida. E aí a segunda questão para você definir a alocação do seu patrimônio, como que você vai diversificar, é refletir qual o momento do ciclo econômico. Então o primeiro fator é uma decisão que está no seu controle, está mais assim na sua visão de mundo. Agora, o segundo fator, aí é uma questão que você tem que fazer uma leitura contextual, observar o movimento macroeconômico, o que os indicadores do ciclo te apontam para tomar uma decisão. E aí você tem que saber quais ativos se beneficiam em cada momento do ciclo. Porque dentro da nossa carteira antifrágil, que a gente já vai chegar lá, você vai aprender a fazer uma diversificação e você vai ter ações. E cada ação daí tem o seu setor, você tem o setor financeiro, tem o setor lá das utilidades, enfim, do varejo, né? Então, dentro da sua carteira antifrágil, você vai ter ações, você vai ter criptomoedas, você vai ter renda fixa, você vai ter metais, você vai ter o hedge. Então você vai ter uma pancada de classe de ativos e você tem que saber gerenciar isso. Né? Então, para você gerenciar isso aí, você tem que saber o momento do ciclo. Então, existem momentos do ciclo econômico que você já vai aprender a dominar isso aí, relaxa. Existem momentos do ciclo econômico que eu, por exemplo, estarei mais moderado, estarei mais conservador. Assim como existem momentos do ciclo econômico, como, por exemplo, o momento de expansão do ciclo, que aí eu estarei mais agressivo, focando em multiplicar meu capital. Tá entendendo a jogada, seu capitalista? Rapaz, a galera não te explica isso, meu. Por isso que aqui a gente tá fazendo esse trabalho pra fazer a galera enriquecer. Porque é isso que vai fazer você enriquecer. É esse gerenciamento, tá? Não é, eu sei que não é fácil, mas é recompensador. E conforme você vai se expondo, vai trabalhando isso no dia a dia, vai ficando simples, tá? Mas vale muito a pena, pessoal. Vamos seguindo aqui, então, que eu quero ver vocês lá no nosso churrascão do clube. Como assim churrascão do clube? Cara, o processo de plantio, pessoal, ele é árduo, né?
Então a gente tem que plantar para colher. E eu, para os meus alunos do clube, eu falo para a galera, ó, vocês estão ralando, vocês estão agora plantando, estão comprando os ativos, estão trabalhando, vai ter a colheita à frente. Eu estimo que lá por 2025, 2026, a gente vai brindar. Nós vamos brindar, seus capitalistas. Porque a gente vai começar a colher o ciclo. Tá? Agora nós estamos no momento de plantar. Nós estamos agora no momento de plantar. Tá? E a colheita vai chegar. E aí eu falo pra galera, nós vamos fazer um evento, um churrascão para comemorar a nossa colheita. Tá? Eu quero que você esteja lá. Por isso, então, que a gente vai avançar o assunto, porque eu quero que você esteja conosco no nosso churrascão, onde a gente vai comemorar os frutos que nós vamos colher. Tá? Mas aqui ficou claro, você tem que saber o seu momento de vida e o ciclo econômico, fazer a leitura contextual para você saber se você vai estar mais moderado ou mais agressivo. Isso vai variar aí. E aí o ciclo econômico você não tem controle, né? E adotando uma postura estoica, não tendo controle sobre isso, você vai gerenciar risco, assumindo humildade perante a incerteza. Já vamos falar mais sobre isso também. Vamos seguindo aqui, pessoal, para falar então sobre as estações. As estações nas classes de ativos. E aqui está o segredo que eu vou revelar nesse aulão, que o mercado não quer que você saiba. Tá? Vou revelar nesse aulão o segredo que o mercado não quer que você saiba, que é o quê? É as estações. O mercado não quer que você domine as estações do ciclo. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui vai explodir sua cabeça. Presta atenção, seu capitalista. Presta atenção que quando eu dominei, quando eu absorvi, demorei, tá? Eu demorei alguns meses pra entender isso, confesso. Tô tentando traduzir pra vocês, passar com exemplos de filmes e tal. Eu tive que aprender isso aí, cara, comprando curso em inglês. Então minha cabeça quase explodia pra entender isso. Aqui eu tô tentando mastigar pra vocês, passar o conhecimento de maneira mais simples, mais dinâmica, tá? Mas às vezes dá uma fervida no cérebro. Principalmente se você tá chegando agora comigo, mas vai valer a pena, tá bom? Então isso aqui, pessoal, é o acelerador de enriquecimento que o mercado não quer que você saiba. Você dominar as estações. Porque assim como na agricultura, existe um momento para você plantar tal cultura e colher tal cultura, no mercado também é assim. Existem momentos, existem estações que é o momento de você plantar determinada classe de ativo e colher determinada classe de ativo. E assim você vai rodando a sua carteira antifrágil. Essa que é a chave. Essa que é a chave, tá bom? Então, o que o mercado não quer que você saiba? E isso aqui me deixa louco. Isso aqui me deixa louco. Eu vou rodar um trechinho desse filme só pra você entender o que me deixa louco. Porque a maioria da galera fala pra só você comprar. Mas não é bem assim. Você vai ver que existe uma maneira de investir pra acelerar o seu processo de enriquecimento. Para aqueles 50 anos lá, pra você se aposentar, você reduzir isso. E para isso você tem que manejar a sua carteira e montar uma carteira antifrágil. Agora você vai entender o maledeto do mercado, tá? Por que a galera não fala para você colocar lucro no bolso? Por que eles não te ensinam você a colocar lucro no bolso para comprar mais barato? Que essa que é a grande oportunidade, tá? Vou rodar um pedacinho do filme aqui, O Lobo de Wall Street, e aí nós voltamos a avançar o conteúdo na sequência. Eu preciso dizer que estou muito animado em fazer parte da sua empresa. Isso é... Os clientes que tem são absolutamente... Fodam-se os clientes. Sua única responsabilidade é colocar comida na mesa. Tem namorada? Eu sou casado. O nome dela é Teresa e ela é cabeleireira. Meus parabéns. Obrigado. Pensa na Teresa. O objetivo do jogo: levar o dinheiro do bolso dos seus clientes pro seu bolso. Certo, mas se consegue fazer eles ganharem também, é vantajoso para todo mundo, correto? Não. Olá, pessoal. Isso aqui é muito emblemático, tá? Isso aqui é muito emblemático. O que ele tá falando aqui? O mercado não quer que você realize lucro. Então você pode ver, sempre existe uma nova narrativa. Agora é IA, inteligência artificial, né? Então o mercado sempre vai querer que você compre para botar o seu dinheiro lá no mercado. E nunca realizar, porque quando você realiza lucro, por dominar o ciclo, você tira dinheiro do mercado. E acaba a festa. Só que de tempos em tempos, alguém vai sacar o dinheiro. Você pode ver, teve a crise lá das .com, a crise do subprime. Recentemente a gente teve um crash por conta do vírus, em 2020, tu lembra? Pois é. Então, e a gente já vai falar sobre o contexto atual. Nós já vamos falar sobre o contexto atual. Mas qual que é a grande sacada aqui? É que o mercado não quer que você
resgate o seu dinheiro. Tá? O mercado não quer que você resgate o seu dinheiro, porque isso vai tornar isso realidade, vai acabar com a festa dos caras. Tá? Vamos seguindo aqui agora para o segundo trecho aqui. Vamos lá. Tem um cliente que comprou a ação a 8 e agora tá valendo 16. Ele fica todo feliz, ele vai querer descontar, liquidar, pegar a porra do dinheiro e correr pra casa. Você não deixa ele fazer isso. Certo. Porque vai virar realidade. Entendi. Não. O que você faz? Você tem outra brilhante ideia. Uma ideia especial. Outra situação, outra ação. Pra ele reinvestir os ganhos mais um pouco. E ele vai toda santa vez. Porque são umas porras de viciados. E aí você continua fazendo isso de novo, e de novo, e de novo. Enquanto isso, ele acha que tá ficando rico. E tá, no papel. Mas você e eu, os corretores, estamos... Você tá ficando rico no papel, seu capitalista? Você já vivenciou isso? Nas criptos, nas ações, aonde for. Tu ficou rico no papel, tava rico. Meu, o ativo se multiplicou lá 100 vezes, 20 vezes. Meu, tô faceiro. Aí, de repente, o negócio despenca. Você já vivenciou isso? Aí tu não sabia a hora de realizar a parte do lucro, pelo menos. Não precisa zerar, mas realizar a parte do lucro, pelo menos, para comprar mais barato. E aí tu ficou rico e ficou pobre. Cara, isso é a coisa mais frustrante que existe. E eu já passei por isso lá nos criptoativos em 2016. Eu entrei no mercado em 2016, aí surfei aquela burra e devolvi tudo, porque eu não dominava o ciclo. Depois que eu fiquei rico, fiquei pobre, é aí que eu fui começar a me aprofundar sobre economia e tal, e aí a minha cabeça foi abrindo. Porque eu me lasquei. Me lasquei para aprender. Nós precisamos, né, como bons investidores, como bons humanos, aprender com os nossos erros. A gente não nasceu sabendo de tudo. Conforme a vida vai passando, nós vamos aprendendo, né? Essa que é a grande jogada. A gente vai adquirindo conhecimento, pelo menos quem tem essa visão, né, de crescer, de ser o próprio presidente, de cuidar da própria vida. Essas pessoas, elas vão buscando, né, entender como se aprimorar. E eu espero que você esteja nesse caminho de buscar o conhecimento para também ter mais timing para você aprender a aproveitar melhor as oportunidades, né? Então tá aí o segredo do mercado. O mercado não quer que você domine os ciclos. O mercado não quer que você realize o lucro. Porque se você realiza o lucro, acaba a festa. Quem ganha dinheiro é o dealer. Então você tem que vencer o dealer, tá? E aí tá o segredo. Você tem que aprender a plantar e colher os frutos. Porque se você não colhe os frutos, eles apodrecem. Como, por exemplo, essa questão da Magazine Luiza, que era uma das ações brasileiras mais faladas aí pelos influenciadores lá em 2018, 2019. Todo mundo falava da Magalu, né? Todo mundo falava da Magalu, que ia deixar todo mundo rico. As ações subiram aí, ó. Se você pega desse período, né, de 2018 até o topo, subiram 450%. E aí todo mundo falava, invista para o longo prazo, né? E aí o cara ganhando dinheiro, ele fala, pô, vou comprando, todo mês eu vou comprando e não vou realizar, vou comprar, porque só sobe, cai um pouquinho e já sobe de volta. Né? E olha lá o que aconteceu. O cara que pensou em investir para longo prazo e só achava que era só comprar e não fez análise técnica, né? Porque é importante você ter análise técnica para entender o time. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma distribuição. Isso aqui é um movimento de distribuição que eu estou circulando aqui. Se você domina análise técnica, análise gráfica, tu percebe isso, né? Que o mercado estava distribuindo aqui. Aí, o cara não domina o ciclo, não domina análise gráfica, o cara não domina análise fundamentalista, para olhar lá o balanço da empresa, ver se faz sentido, os múltiplos, né? E aí, olha lá, o cara que estava investindo para longo prazo comprou o Magalu em 2018 e 5 anos depois está com 69% de prejuízo. E eu tô falando do cara que comprou aqui, próximo das mínimas, pessoal, há 5 anos atrás. Eu não tô falando do cara que comprou a R$25, R$26, no topo. Nessa distribuição longa aqui, ficou mais de 1 ano distribuindo antes da queda aqui, ó. Eu não tô falando desse cara que comprou aqui no topo, porque esse cara tá com mais de 90% de queda. Tá? E aí, então, esse cara ficou rico no papel, mas como ninguém ensinou esse cara a realizar o lucro e colocar lucro no bolso para comprar mais barato depois, ele devolveu tudo e agora tá no prejuízo. E aí os frutos apodreceram porque ele não sabia a hora de colher os frutos. Ele só sabia plantar porque só ensinaram esse cara a plantar. Você, seu capitalista, você já aprendeu a colher os frutos ou só te ensinaram a plantar?
eu quero mudar essa realidade, caso você não saiba a hora de colher os frutos. E aí, muitas vezes você está vendo o seu patrimônio aqui, ó, apodrecendo, caindo, mesmo depois de ter aí surfado uma alta de mais de 400%. Isso aqui é frustrante. E eu já passei isso nas criptos, tá? A gente nem tá falando de cripto aqui, nós estamos falando de ações. Mas isso é válido para toda a renda variável. E renda fixa também, porque a renda fixa não é fixa. Lá no Clube dos Capitalistas a gente aprofunda isso. A renda fixa não é fixa, porque tem a marcação a mercado quando a gente fala dos títulos longos, né, pré-fixados e tudo mais. Mas vamos seguindo aqui, pessoal, para avançar o assunto, porque agora nós começamos a chegar na parte interessante desse aulão, que é os ciclos. Domine os ciclos ou morra pobre. Ah, forte, hein, Gabriel? Mas é verdade, cara, tô te falando. E se você não acredita em mim, olhe para os números. Não acredita em mim, olhe para os fatos, olhe para os números, tá? Então, aqui nós começamos a chegar no assunto interessante, que é onde mora a oportunidade, é onde mora o conhecimento que vai mudar a sua forma de ver o mercado. Porque olha só, quando você tem uma queda igual a Magalu aí de mais de 90%, o que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que ter uma alta para recuperar a sua perda de 900%. Então, o cara que comprou lá, nessa distribuição lá no topo da Magalu, o ativo não tem que subir 90% para ele ficar no 0 a 0. Depois de o ativo cair 90%, esse ativo tem que subir 900%. E muitas vezes ele vem, vou comprar, ele não tem caixa de oportunidade, não consegue comprar mais barato, porque crises são oportunidades. Mas se você não tem o conhecimento de ciclo, se você não sabe o que fazer em cada momento do ciclo, você perde as grandes oportunidades, tá? Eu não estou dando recomendação de investimento para você comprar Magalu, só estou te dando um exemplo, tá bom? Então, um ativo que cai 90%, como muitos ativos que nós estamos vendo, como por exemplo a Magalu, muitas altcoins também, né? Aí nas criptomoedas, então muitos ativos que agora estão derretendo aí 90%, 80%, eles não precisam subir 90%. Tem que subir 900% para ficar no 0 a 0. Até me empolguei, eu fico com raiva, até me empolguei, derrubei o microfone, mas essa é a verdade. Então o ativo que caiu 50%, ele tem que subir 100%. O ativo que caiu 60% tem que subir 150%. O ativo que caiu 80% tem que subir 400%. E qual que é a regra número 1 do Clube dos Capitalistas? Qual que é a regra número 1? É que você tem que começar o próximo ciclo com mais capital e conhecimento que tinha no anterior. É sempre importante você ir adquirindo conhecimento no decorrer da sua vida, porque isso vai te fazer aproveitar as oportunidades com mais eficiência. Tá bom? Então, muito bem. Regra número 1, qual é a regra número 1? Começar o próximo ciclo com mais capital e conhecimento que você tinha no anterior, porque tudo é cíclico. Assim como as estações são cíclicas, o mercado também é cíclico. Temos momentos de euforia e temos momentos de depressão. Tá? Isso falando de ciclos econômicos e também falando de ciclos de mercado. Ciclos de mercado são diferentes de ciclos econômicos. Tá? Ciclos econômicos é mais voltado para economia, para macroeconomia. Mas cada mercado também tem o seu ciclo, né? Por exemplo, o Bitcoin lá tem a questão do halving. O ciclo do Bitcoin é de 4 em 4 anos. Mas, olhando o ciclo de mercado, isso afeta o geral, afeta o todo. Né? Então a gente tem que olhar para os dois. Já vamos chegar lá. Então aqui, pessoal, eu começo a introduzir para você os ciclos. Porque é isso que vai te ajudar, você aprofundando esse conhecimento, é isso que vai te ajudar a saber a hora de plantar e a hora de colher. Porque, de novo, se você só planta e não colhe, você perde oportunidades de plantar a sua semente ali mais barata. E você acaba deixando de tempos em tempos os seus frutos aqui apodrecerem. Isso aqui é você jogar dinheiro no lixo. Isso aqui é você frear o seu processo de enriquecimento. Então você tem que surfar o ciclo para acelerar o seu processo de enriquecimento. E não frear. Você tem que buscar o conhecimento para acelerar o seu processo de enriquecimento. E não para frear. Essa que é a grande jogada, pessoal. Então, os ciclos econômicos é o que vai te ajudar a acelerar o seu processo, porque você vai identificar a hora de realizar lucro. É claro que a gente não vai acertar o cu da mosca do topo nem do fundo, só se você tiver bola de cristal. Você pode agregar conhecimentos, como por exemplo, análise gráfica, para ter mais precisão, mas aqui eu vou ser bem transparente com vocês, falando de macroeconomia.
Não tem como saber exatamente o topo e o fundo. Você tem uma ideia do contexto e você vai gerenciar na sua carteira antifrágil. Já vamos chegar lá, como montar a sua carteira antifrágil. Mas é isso. Então você dominando esse contexto aqui do ciclo, você vai identificar, pô, o mercado tem euforia, eu vou dar uma realizada. Pô, o mercado tá em depressão, ninguém mais quer saber, então eu vou comprar. Né? Você vai começar a ser mais assertivo na identificação das oportunidades. Mas aí você tem que saber fazer a leitura dos indicadores econômicos. Uma série de indicadores que vão te dar esse panorama. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A da Cardano. Uma das moedas famosas aí do último ciclo. Né? Perceba que ela chegou a $3,13. Hoje ela está valendo 35 centavos. Então se a gente pegar do topo até agora, a da Cardano já caiu 88%, pessoal. E essa é uma moeda fundamentada ali, bem famosa, digamos assim, das altcoins, tá? Ela caiu 88%, ela é muito famosa. Vamos lá, 88% de queda. A gente volta aqui, ó. É quase 90%, então tem que subir 900% praticamente para voltar no 0 a 0 do patamar que está. Então se a gente pegar aqui do topo até o topo, ó, tem que subir 770% para voltar no topo. Então o cara que comprou aqui próximo do topo, se ele não tem caixa para comprar agora mais barato, para ficar no 0 a 0, esse ativo tem que subir 770% agora. Tá? Então essa é a importância de você dominar o ciclo. Você vender próximo da alta, eu não vou falar para você acertar o cu da mosca, que é muito difícil isso. É muito difícil. Mas pelo menos na distribuição, tá? Você vender na alta, para depois você ter mais caixa para comprar na baixa, para ir acumulando. Gabriel, é hora de acumular? O meu objetivo aqui não é dar recomendação de investimento para você. Embora lá no Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento, que a gente já vai falar sobre ele, eu mostre a minha carteira na prática, skin the game, o que eu estou fazendo agora. Se você quer ver o que eu estou fazendo agora, entra pro clube, a gente já vai trazer uma oferta especial para você. Mas aqui o meu objetivo não é falar para você comprar ou vender, aqui é para você exercitar a sua mente, para você, por conta própria, saber ler os fatos, tá? E a gente já vai falar do contexto atual também. Mas assim, teoricamente, depois do ativo cair 90%, começa a ser interessante de você acumular. Aí entra a humildade perante a incerteza também, né? Gabriel, você alguma vez já conseguiu surfar esse ciclo? Já. Vou entrar aqui no meu Instagram rapidinho e vou rodar um pedacinho desse vídeo e a gente já vai falar do contexto econômico, tá? Vamos lá. 2023, e eu posso te provar, seu capitalista. É com ele, por exemplo, que você vai saber o timing de entrada no mercado e de saída. Dessa maneira, você consegue especular e multiplicar o seu capital mais rapidamente, acelerando o seu processo de enriquecimento. É dessa maneira, por exemplo, que eu consegui identificar um timing de entrada interessante quando todo mundo estava desesperado em 2019 no Bitcoin. Eu comprei Bitcoin a $5.000. Depois, em 2021, o preço se valorizou e eu realizei lucro lá entre os $52 e $43 mil. Inclusive, eu avisei de graça lá no meu canal do YouTube. Moedas que a gente já vendeu há muito tempo atrás, a galera debochou da nossa cara, que eu tava vendendo as altcoins, né? Então eu já vendi as altcoins já faz ano passado. E aí, pessoal, as altcoins elas têm um risco muito maior, né? Muito maior, algumas vão sumir, como a gente já vai falar daqui a pouco. E agora, em 2023, nós estaremos diante de uma grande oportunidade. Quem tiver esse conhecimento vai mudar de patamar. O entendimento de ciclos vai mudar. Então é isso aí, pessoal. A gente já surfou. Eu dei o exemplo aqui do Bitcoin, tá? Mas, por exemplo, nas altcoins elas são muito mais explosivas. Então, dominar esse ciclo é muito legal para você acelerar o seu processo de enriquecimento, tá? Mas, falando de contexto atual, Gabriel, me dá um panorama, pô. Me dá um panorama, o que eu faço? Tô perdidaço. Tá, bora lá. Bora falar do contexto atual, então, que eu sei que vocês adoram isso, né? Então, vamos lá. O contexto atual é o seguinte, pessoal. O mercado teve uma forte alta, falando aí de maneira geral, principalmente ali depois da Pand, né? E aí eu te pergunto, como é que a gente chegou aqui? Porque quando você entender como um capitalista malvadão, como os ciclos funcionam, você vai entender que existem manipulações. Geralmente esses ciclos são formados por conta de manipulações. E quando a gente fala dessas manipulações, nós estamos falando principalmente dos governos, dos bancos centrais. Porque eles mexem na taxa de juros, na política monetária, isso acaba afetando o mercado e gera distorções. Então, quando eu falo que crises são oportunidades, eu não estou zoando. Crises são oportunidades porque as crises são a limpeza dos excessos que são geradas justamente por essas distorções das políticas monetárias. Tá?
Então, as crises não é motivo para pânico. Eu adoro crises, eu adoro caos, porque é no caos que moram as melhores assimetrias. É ali que você vai acelerar o seu processo de enriquecimento, comprando barato, não comprando caro quando todo mundo tá lá falando do assunto. Tá entendendo? Secou? Jogado? É nas crises que moram as oportunidades. Até baixou um sotaque de português de Portugal. Vamos seguindo aqui, pessoal. Então, ó, o que aconteceu? Ultimamente aí, né, nos últimos anos, a base monetária vem aumentando. Tá aqui o M2, a base monetária aqui, esse indicador importante vem aumentando. Né? E aqui perceba que, ó, lá em 2020, ó, ele deu uma disparada. Depois da década de 70, não sei se você sabe, acabou a conversibilidade do dólar em ouro. Né? Então, até a década de 70, o dólar tinha lastro. O que era o lastro do dólar? O lastro do dólar, até a década de 70, era o ouro. Ou seja, você tinha que ter X quantidades de ouro para cada dólar. Isso dificultava os governos de imprimirem dinheiro. E por isso que eles acabaram com esse lastro, com o fim do acordo de Bretton Woods. Então, depois do fim do acordo de Bretton Woods, o dólar perde o lastro e a partir dali a máquina, né, a impressora do Banco Central começa a rodar, a expansão monetária começa a aumentar e hoje, basicamente, o lastro do dólar é a confiança que as pessoas têm nos Estados Unidos, né? Mas ele não tem mais o lastro, por exemplo, no ouro ou algum ativo. Basicamente, o governo pode imprimir à vontade, enfim. E é isso que aconteceu em 2020, né? A base monetária ela disparou absurdamente, tá? E agora ela começa a arrefecer. Por quê? Porque gerou inflação. Perceba que enquanto essa base monetária, essa impressão de dinheiro pelos governos, ela aumentava, a inflação subia. E agora com essa base, essa liquidez sendo drenada, né, por conta das políticas monetárias do momento, por isso que eu falo que é importante você saber das bases da economia. Por isso que eu falo que é importante você dominar com profundidade os indicadores econômicos antecedentes, coincidentes, para você conseguir se antecipar e se preparar. Porque crises são oportunidades para quem se prepara e para quem se antecipa. Essa que é a grande jogada. E muitas pessoas vão perder uma grande oportunidade de investimento por não fazerem isso. Mas aí a decisão é de cada um fazer o quê? Né? Não posso controlar a vida de vocês. Então aqui a gente observa essa relação do aumento da base monetária e da inflação. É claro que lá em 2020 você também teve quebras de cadeia de suprimentos, uma série de questões, né? Mas em resumo, agora então a base monetária está sendo drenada para controlar a inflação. E isso traz consequências. Nós ainda estamos no controle dessa inflação aqui. Provavelmente essa política monetária, falando de Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, ela vai permanecer ainda apertando, né? Justamente porque a inflação continua o dobro da meta ainda, segundo aqui o último dado que foi divulgado. A inflação permanece ainda o dobro da meta. A meta é 2% e o núcleo está 4%. Então ainda tem muito trabalho pela frente para voltar essa inflação para a meta e não gerar uma segunda onda inflacionária. E aí a gente fica à mercê do que os bancos centrais vão fazer. Isso não está no nosso controle. O que a política monetária não está no nosso controle? O que está no nosso controle é como que a gente vai gerenciar. E a gente já vai chegar na carteira antifrágil para você aprender como que você vai gerenciar o seu capital, tá? Nós estamos avançando. A gente saiu do básico. Qual que é o meu perfil de investimento? Eu tenho que investir. A gente saiu desse básico e estamos avançando. Saímos da reserva de emergência, estamos avançando para investir como os grandes fazem, como os capitalistas malvadões fazem, tá? Então o que você está compreendendo aqui? Que ainda nós estamos com o dobro da meta. A gente precisa reduzir ainda essa inflação para alcançar a meta. Isso vai um tempo, tá? E gera consequências, porque a política monetária apertando, né, o juro subindo, o dinheiro grátis acabando, tanto é que a gente viu a WeWork quebrando aí recentemente, né, entrando em recuperação judicial, os bancos com perdas não realizadas por conta da elevação de juros, né? Então tudo isso acontecendo são consequências dessa questão da política monetária. Por isso que você dominar as bases da economia, os indicadores é tão importante, porque isso te coloca muitos passos à frente dos players do mercado que estão só comprando e achando que a alta é infinita. E não é bem assim. Tá lá a Bolsa do Japão como exemplo, né? Vamos lá. Então, olhando aqui um pouco dos indicadores e o cenário atual para vocês, pessoal, passando um compilado, aqui nós temos um indicador que eu gosto muito, lá no Clube dos Capitalistas, que é o treinamento que eu já vou apresentar para vocês com uma condição super especial, um descontão super especial de Black Friday, para você que quer aprofundar os seus conhecimentos. Lá a gente traz dezenas de indicadores, mas esse aqui é um dos indicadores que está lá, que eu gosto muito de acompanhar, que é a inversão da curva de juros. Então, como eu estava falando para você, a taxa de juros ela é muito importante para você fazer a leitura, para você saber o momento do ciclo que você está.
E o que nós identificamos aqui? Nós estamos identificando aqui uma anomalia que está relacionada com esses momentos de distorção de mercado. Crises são você limpando a casa. Crises são quando essas distorções de mercado são reajustadas. Tá? Por que as crises são importantes? Se você não tem crises, empresas que não deveriam existir porque estão sobrevivendo a juros zero, elas vão utilizando os recursos e vão gerando inflação, vão gerando com que pessoas que seriam mais eficientes, né, para administrar aqueles recursos, que elas não tenham acesso. Então a crise é o cara ineficiente quebrando para liberar aqueles recursos para que outra pessoa que vá usufruir daqueles recursos de maneira mais eficiente possa tocar o negócio e fazer a economia crescer. Então é preciso de tempos em tempos limpar as anomalias, né, de, por exemplo, empresas que estão muito endividadas, que estão sobrevivendo com juros zero, como é o caso das empresas zumbis, para que a economia cresça, né? Então, as crises elas são importantes dentro do nosso sistema. E a taxa de juros ela tá muito ligada com essa questão dos ciclos, tá, pessoal? Porque, como eu estava explicando, né, se a gente está com uma inflação elevada, sobe a taxa de juros para controlar essa inflação, são uma série de fatores. Aqui eu estou resumindo para vocês, porque a gente não tem muito tempo, né? Então tem que resumir bastante para vocês aqui. Mas vamos seguindo. Então aqui o que a gente tem? A inversão da curva de juros. O que isso significa? Geralmente, você vai pagar um prêmio maior para emprestar o dinheiro para mais longo prazo. E o prêmio de mais curto prazo vai ser menor. A taxa de juros vai ser menor. Quando nós temos cenários de distorção, certo? Quando nós temos cenários de distorção, as taxas se invertem. Aqui eu estou pegando as taxas americanas de 10 anos, os bonds americanos de 10 anos, menos de 2 anos, para a gente identificar o spread. E aí, o que nós identificamos? Essa inversão da curva de juros que nos antecipou diversas recessões no passado, tá? Trazendo oportunidades. Porque crises são oportunidades, é onde você pode ganhar com as quedas, como por exemplo usando do hedge, onde você ganha com as quedas, as opções, por exemplo, que eu ensino os alunos do clube a usarem, né? Então você pode ganhar com as quedas, você pode comprar os ativos mais baratos, e para isso você tem que se antecipar, né? Você tem que estar preparado para poder comprar os ativos mais baratos. E aí por isso que eu falo pra galera que você tem que saber o que fazer em cada momento do ciclo, né? E o que a gente identifica nesse indicador que desde a década de 80 não errou. Tá aí na sua tela. É um fato. Não é que eu tô inventando. Eu trabalho com fatos aqui. Eu estudei muito para isso. Então, ó, desde a década de 80, a gente vê aqui inversão da curva de juros. Essas linhas aqui, ó, cinzas, elas são movimentos de oficialização de recessão. É uma recessão lá nos Estados Unidos. Geralmente isso afeta o Brasil. Por exemplo, a crise de 2008 atingiu o mundo todo. A Bolsa Brasileira caiu junto, tá? Então, o Brasil não é uma ilha. Se der treta lá fora, reflete aqui. Então, aqui essas linhas cinzas são as recessões. Observe que quando essas curvas invertem, gera uma recessão, tá? Vamos olhar aqui mais para as últimas crises. Por exemplo, a crise das .com. Observe que a taxa de juros se inverte e quando ela desinverte, começa a contagem regressiva para a recessão. 2008, mesma coisa. Antes as taxas de juros desinvertem e na sequência, quando ela já está desinvertida, aí está a recessão rolando. Tá? E agora? Agora a mesma coisa. As taxas de juros já se inverteram e agora elas estão se desinvertendo. E perceba que é quando elas se desinvertem que a gente tem alguma treta. Gabriel, você está falando que a gente vai entrar numa recessão? Não. É o que o indicador está falando. Não é o que eu estou falando. Não é o que o Gabriel Pelissaro está falando. É o que o indicador está falando. É o que o histórico nos mostra. Eu não tenho bola de cristal para saber o timing, para saber o dia e a hora que vai dar alguma treta, e nem se vai dar alguma treta. Mas eu posso estudar e ver que existe a possibilidade estatística. E aí eu vou me preparar. Eu vou gerenciar. Né? Muitas pessoas olham isso e já vão vender até a casa, vão fazer doideira. Não faça doideira. Isso não é o que a gente busca fazer, né? A gente vai investir antifrágil, tá? Só para finalizar, antes da gente entrar um pouco nessa questão da antifragilidade, vamos dar um panorama aqui da economia mundial, da economia americana, dar uma olhadinha no gráfico e daí a gente avança aqui, porque a aula já tá gigantesca e a gente vai finalizando aqui, então, para a parte gostosa, né? Porque olha só esse resumo que eu preparei para vocês. Os empréstimos imobiliários comerciais inadimplentes nos bancos americanos atingiram o nível mais alto de uma década. As ações dos bancos dos Estados Unidos caíram para mínimas históricas quando comparadas com o índice S&P. Você está sabendo disso?
Que o Bank of America tá caindo mais de 40%? Haha. Tem muita gente que nem tá sabendo disso, né? Pois é, dá uma olhada, confira. O Jamie Dimon e sua família venderão 141 milhões em ações do JP Morgan em 2024. Os bancos dos Estados Unidos têm cerca de 650 milhões, bilhões, né? 1.000 milhões. São 650 bilhões de dólares em perdas não realizadas nas suas participações em obrigações. O que essas perdas não realizadas? Muitos bancos americanos travaram taxa dos títulos americanos, da dívida americana pré-fixada, a taxa de juro próxima a zero. E agora que a taxa de juros subiu, olha a importância de dominar a taxa de juros, gente. Lembra que eu estava falando da taxa de juros? Pois é. Então, as taxas de juros dos bancos travaram a juros baratos, compraram dívida americana a juros baratos, e agora que esse juro subiu, aquele título está desvalorizando, porque o juro é inversamente proporcional ao título, ao custo da dívida, ao custo do título. Isso é marcação a mercado. Renda fixa não é fixa. No curto prazo ela varia. Por isso que tem uma aula lá no clube onde a gente fala sobre marcação a mercado. Isso pode ser uma ferramenta para você ganhar dinheiro com o mercado também, com a renda fixa. Surfando, né, essa marcação a mercado, né? Então muitos bancos estão com prejuízo, 650 bilhões de dólares é as perdas dos bancos americanos com esses títulos, porque a taxa de juros subiu e agora esses bancos estão assumindo esse prejuízo. Os bancões não sofrem tanto porque eles têm muita liquidez. Agora, no início desse ano de 2023, alguns bancos quebraram. O Credit Suisse, gigantesco, foi para as cucuias, não sei se você estava sabendo, né? O Silicon Valley Bank e o First Republic Bank também quebraram por conta disso. E aí o Fed, o Banco Central Americano, criou um programa que eu chamo de janela de desconto 2.0, que eu nunca lembro o nome exato lá, uma sigla difícil pra caramba, aonde ele injeta liquidez para esses bancos para que eles não tivessem problemas. Porque quando as pessoas começaram a sacar o dinheiro dos bancos, começou a ter uma corrida bancária, os bancos menores que estavam com essas perdas tiveram que realizar prejuízo desses títulos para ter liquidez, para dar dinheiro para os correntistas que estavam sacando dinheiro. E aí alguns bancos quebraram no início desse ano. Mas algumas pessoas talvez nem saibam disso, né? Isso é muito louco. A taxa de inadimplência de mais de 60 dias dos ABS garantidos por subprime. Você já sabe o que é subprime, seu capitalista? Assista o filme lá do Michael Burry, A Grande Aposta. Subprime é o que fez a crise de 2008 acontecer. Subprimes. E aí, então, a inadimplência, né, desses ABS aí garantidos por subprime, que a Fitch acompanha, subiu para 6,1%. Taxa de inadimplência aumentando para 6,1% em setembro. Isso representa um recorde. E isso gerou uma crise em 2008. Tá? É algo para você ficar de olho. O objetivo não é alarmar você, é só trazendo os fatos. E aí eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está preparado caso o mercado dê uma resbalada? Porque lá em 2008, olha só como a bolsa ela veio caindo aos pouquinhos até que o crash ocorresse. E perceba que o crash ocorreu quando a taxa de juros estava caindo, tá? Muitas pessoas dizem que o bicho pega quando a taxa está subindo, e não é assim. Geralmente, os grandes sustos do mercado, o pânico do mercado, aqui está um modelo básico, né, do ciclo, isso eu aprofundo no clube também. Perceba que a gente tem, né, geralmente, o pânico do mercado quando o juro está caindo. Nós ainda estamos vendo a taxa básica de juros subindo, certo? E aí eu te pergunto, será que a gente vai, quando as taxas caírem, ter uma grande oportunidade por aí? Você está preparado para surfar essa possível oportunidade, seu capitalista? E aí o que mais me assusta aqui é esse desenho, né, do S&P 500, que é a bolsa americana, as 500 principais ações americanas, né, que está parecendo aqui que está na fase do retorno normal, né? Repare aqui no esquema, como a gente tem essa fase do retorno normal, topo aqui abaixo do topo anterior, né? Claramente você consegue ver isso. E essa fase do retorno normal, onde parece que a coisa vai melhorar e daí despenca. É uma distribuição também, né? O ativo está andando de lado aqui. Muitas pessoas dizem, alta da bolsa. Não, a bolsa está andando de lado aqui, ó. Tá? A bolsa está andando de lado. Ela não passou o topo ainda, tá? Então é um risco que eu vejo. Beleza, pessoal? São riscos que eu vejo e por isso que investir antifrágil nesse momento é tão importante. E eu tô falando para você não cair fora do mercado. Eu tô falando para você investir antifrágil. Porque investir antifrágil é assumir a humildade perante a incerteza. E esse é um erro que muitas pessoas cometem porque não entendem com profundidade desse fundamento que eu vou passar para você agora, tá? Então, crises são oportunidades. Assim como os mercados de alta, os mercados de bull,
Bull, mercado touro. E a carteira antifrágil é a melhor opção para surfar momentos de incerteza e de risco elevado. O que é ser antifrágil? Isso aqui é uma filosofia que se pode adotar para sua vida, seu capitalista. Assim como a filosofia estoica, que eu estava falando para você, que é você controlar o que está no seu controle, você se preocupar com o que está no seu controle, que de nada adianta você querer controlar o que não está no seu controle. No mercado, você não tem como controlar se o mercado vai subir ou vai cair, você tem como entender a tendência e gerenciar com base no que você está enxergando. Agora, se você vai controlar se o mercado vai subir ou vai cair, só se você for dono do mundo aí, né? Só se você tiver alguns bilhões de dólares. Aí me chama pro churrasco aí que a gente pode trocar uma ideia, né? Mas, enfim. Então, você tem que controlar o que está no seu controle. Tá? É isso. O que está no meu controle no mercado, nos investimentos? Gerenciar risco. A minha posição. Quanto risco eu quero correr. É isso. É isso que está no seu controle. E aqui é a estratégia antifrágil. Isso aqui é muito legal até para sua vida. Porque o que é ser frágil? Uma taça de vidro é ser frágil. Se essa taça cair no chão, ela vai quebrar. Se essa taça cair no chão, essa taça de vidro cair no chão, ela vai quebrar. Isso é ser frágil. E o resiliente? O resiliente é igual um pato de borracha. Você aperta, soca, chuta o pato de borracha e ele volta, né? Ele não quebra igual a taça. Então ele é resiliente. Você dá porrada no pato de borracha, ele tá lá, firme e forte. Mas ele não se aprimora também. Ele só volta no estilo que ele tava lá. Ele não quebra igual ao vidro. Mas ele também não se aprimora. E o que é o antifrágil? O antifrágil é até no caos. O bichinho ele se aprimora, ele melhora, ele ganha. Ele ganha até no caos. Ele ganha até quando dá porrada. Leva porrada ele tá crescendo. Que é o músculo. O nosso músculo é isso. O nosso músculo, você senta o cacete, vai na academia, puxa ferro e aí rasga as fibras musculares e depois lá de um tempo, se você fizer a sua dietinha bonitinha e tal, com consistência, tu tá com o braço do tamanho de uma coxa. Porque o seu músculo é antifrágil. Você desce porrada nele e ele cresce. Ele cresce. Você rasga as fibras musculares e essas fibras se reconstroem mais fortes. Então, o músculo é um exemplo de antifragilidade. É quando mesmo na dor, mesmo no caos, mesmo nos momentos difíceis, você consegue se beneficiar, você consegue ganhar. Uma carteira resiliente é uma carteira que ela não perde nos momentos de caos. Uma carteira frágil é uma carteira que vai quebrar. É o cara que compra tudo em altcoin e daí agora tá lascado. Tá querendo se jogar da ponte. Não achem que isso não existe. E existe. E é triste. E é por isso que o conhecimento liberta. Para que você não passe por esses perrengues, tá? Mas vamos lá. Então o cara frágil é o cara que eu vou ficar rico com cripto. Aí ele não realizou e agora tá com 80% de prejuízo. É o cara que comprou Magazine Luiza e não realizou. Esse é o cara frágil, é a carteira frágil. Ele não gerenciou risco. Isso é o cara frágil. E o cara resiliente? O cara resiliente é o cara que gerenciou, é o cara que tava na renda fixa, é o cara que veio a porrada e ele ficou igual. Tá de boa. E o antifrágil? O antifrágil é o cara que ele ganhou com isso. É o cara que não quebrou. Ele ganhou com isso. E como é que eu ganho nas crises, Gabriel? Estando convexo. Aí agora eu tô entregando ouro pra vocês, pessoal. Tá doido, né? Tá doido. Compartilha isso, pô. Porque olha só, o que é então a antifragilidade? É a convexidade da carteira. O que é uma carteira antifrágil? O que é uma carteira de investimentos? Uma carteira é um conjunto de ativos, de classe de ativos. Tá? Não é uma carteira, né? Alguns falam, uma carteira aqui que é ela que se guarda no seu bolso. Não, não é uma carteira que se guarda no seu bolso. Uma carteira antifrágil é uma carteira de investimentos, onde você vai ter várias classes de ativos e vai gerenciando essas classes de ativos. Tá? E o que é uma carteira convexa? É uma carteira que dá risada, uma carteira que tem duas pernas. O que é uma carteira convexa? É uma carteira onde você vai ter ativos que ganham com as altas e com as baixas. Puta, isso é muito legal. Isso é muito legal. E perceba que não é, por exemplo, você ter tudo na renda fixa. Porque a renda fixa ela é o cara que não vai evoluir, né? Mas porque se rolar um crash, a renda fixa não vai te fazer ganhar dinheiro, entendeu? Então o que vai te fazer ganhar dinheiro para dar convexidade? Você tá exposto, você sempre assume umidade perante a incerteza. Nunca tá 100% fora do mercado. Agora que os ativos estão ficando baratos, às vezes você vai montando posição, mas vai que cai mais. Se viu ali que a bolsa, né, tá perigando ter problemas. A macroeconomia
dá sinais que a gente pode ter problemas. A gente não pode também ter a certeza que vai ter uma crise. Então o que a gente faz? Gerencia risco, investe em antifrágil. E se você entender isso e aplicar isso na sua vida, cara, você vai enriquecer mais rápido, não tem jeito. Então o que é o antifrágil? Não é o cara que tá lá todo na renda fixa. Porque se as ações caem, se as criptomoedas caem mais, caso a macroeconomia dê pau, os seus ativos vão perder valor, você pode perder mais 50% de capital. Se você só está com uma parte na renda fixa e outra nas ações, você não vai estar ganhando com a queda, você vai estar perdendo ainda. E uma parte do patrimônio se manteve. Agora, se você tem, por exemplo, derivativos que se beneficiam da queda, como as opções, aí, com as opções de put, os ativos estão caindo e você está ganhando dinheiro com a queda. Então você compensa as perdas que você está tendo com a sua renda variável, com as suas ações, com as suas criptomoedas. Você compensa com esse ativo. Tá entendendo? Isso é a antifragilidade. Se essa perna cair, você tem outra perna que sobe. Então você consegue compensar essas perdas e fazer uma grana para comprar aqueles ativos mais baratos, fora de utilizar o seu caixa, claro. Agora, pelo contrário, também é válido. Se você está vendo os ativos subindo, né, a bolsa está subindo, as criptos estão subindo, se você tem uma parte da sua carteira exposta em ativos de risco, mas tem uma parte em caixa, porque você identificou que o contexto era de risco, se a bolsa está subindo, você não fica com dor de corno. Por quê? Porque você estava exposto uma parte dessa carteira no risco. E aí essa parte da carteira está ganhando e a outra está conservada lá. Isso é uma carteira antifrágil, isso é uma carteira convexa. Então, é uma diversificação mais avançada. Tá? Não é você diversificar entre Magazine Luiza e Lojas Renner, que nem eu ensino aí. Não, é mais avançado. Mas vai valer a pena você aprofundar esse conhecimento. Porque nem sempre a gente acerta. Nós somos humanos. Deus não nos deu a capacidade de prever o futuro. Até mesmo as máquinas, os satélites, os supercomputadores, às vezes erram. É o exemplo aqui da previsão do tempo. Cara, são bilhões que os caras gastam com satélite e supercomputador para calcular. E às vezes a previsão falava que ia dar sol e chove. Ah, mas eu fico doido com isso. A previsão lá vai dar sol, aí se sai sem guarda-chuva, pô, chuvarada. Né? Então, às vezes, até mesmo a previsão do tempo erra. E no mercado, não ache que você vai ser o bichão que vai acertar tudo. Tem que assumir a humildade perante a incerteza. Por isso que eu tô te falando aqui da convexidade. De você ter a sua carteira antifrágil. Saber como se expor, né? Como montar esses ativos, como gerenciar esses ativos. Tá? Então, é preciso gerenciar. Imprevistos de curto prazo acontecem. E muitas vezes, esses imprevistos são oportunidades. Tá? Principalmente se forem crise, porque crises são oportunidades. Então, controle o que está no seu controle. O que está no seu controle? O gerenciamento. Não está no seu controle se a previsão vai errar e vai chover. O que você pode ter é ter um guarda-chuva junto. Né? Essa é a grande jogada. Isso está no seu controle. E para você que quer aprender a montar sua carteira antifrágil, quer aprofundar esse conhecimento, tá? Eu tenho aqui o Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento. Esse treinamento que eu falei para vocês, que quem estiver lá dentro, a gente vai fazer o nosso churrascão mais em breve. Lá por 2025, 2026, nós vamos fazer um super evento, tá, pessoal? Para comemorar, para brindar a nossa jornada, a colheita dos frutos, tá? Eu acredito que a gente vai ter grandes oportunidades no mercado. Eu compartilho a minha visão com fins educacionais para quem está lá no clube, no módulo da carteira antifrágil, com atualizações na prática. Só que além das atualizações na prática que eu faço, pessoal, tem aqui muito conhecimento. Tem o nosso grupo do Telegram, tá? Tem aqui as bases da economia. Isso aqui, meu, vale ouro. Quando você entende das bases, você não é pego de surpresa, porque você entende a ação e reação do mercado, tá? Tem aqui como montar sua carteira antifrágil. Tem aqui a carteira antifrágil na prática, onde que você negocia, como que faz a porcentagem de alocação e tudo mais. As opções para você ganhar com os colapsos, nas quedas, nas grandes crises, né? Como aconteceu lá em 2008, por exemplo, que eu mostrei para vocês aí. Nos momentos de pânico, né? É essa parte que ganha com as quedas que faz a convexidade acontecer. Tem os indicadores de ciclo econômico para você fazer a leitura de contexto. É isso que vai te permitir fazer a leitura de contexto. E aí, com o conhecimento de o que fazer em cada momento do ciclo, você gerenciar a sua carteira. Claro, sempre assumindo risco. Sempre assumindo humildade e gerenciando risco. Tá, pessoal? Tem mais informações aqui, eu vou deixar o botão aqui, o site para vocês entrarem, tá? clubedoscapitalistas.com.br.
Tá rolando promoção, tá? Tempo limitado, pessoal. A gente tá na Black Friday aí, então abri uma condição especial. Cupom BF de Black Friday, BF50. 50% de desconto, vai ser o último cupom aí desse ano. A gente não vai mais abrir vagas, tá? Com desconto. E vai ser a última chance de você entrar no clube com o preço atual. Em 2024, o preço vai subir. Tá? Então, se você já estava pensando em entrar no clube, ou se você está me conhecendo agora, a chance de você entrar no clube com esse preço promocional e com esse desconto é única. Ano que vem a gente vai subir de preço, tá? Vai virar o ano, a gente vai aumentar o preço do clube, tá bom? Então, aproveita aí. Promoção de Black Friday, 50% de desconto com o cupom BF50. Gabriel, aonde que eu coloco esse cupom? Lá no site vai ter esse botão aqui, ó. Quero garantir minha vaga no clube, né? Aí você vai clicar aqui no botão, quero garantir minha vaga no clube, e vai abrir aqui o checkout de pagamento, tá? Aqui também tem algumas informações adicionais, tá, pessoal? E aí você vai colocar aqui, ó, BF50. E vai aplicar. Aqui tem um cupom de desconto, ó, tá vendo? Aplicou o cupom, o clube fica por 12 de R$ 79,70 e o acesso é vitalício. Você vai ter todo aquele conhecimento, as atualizações que eu faço mensalmente da minha carteira Skin the Game, porque eu não fico só falando, eu mostro o que eu tô fazendo, tá? Mostro os meus acertos e os meus erros para os meus alunos. Nossa carteira, graças a Deus, está no positivo, tá? Então, acesso vitalício, 12 de R$ 79,70. E agora temos uma novidade para você que quer também ter um treinamento de declaração, de como declarar os seus investimentos aí, né? Aqui embaixo, ó, tem o Declara Investimentos, que a minha contadora vai ministrar. O Clube dos Capitalistas sou eu que ministro, tá? Eu que vou dar as aulas, passar todas as informações para vocês, a teoria e a prática, porque é um treinamento, o clube é o treinamento que alia a teoria com a prática. Tem o grupo do Telegram também, tá? Para você trocar ideia, para você mandar suas dúvidas, para você mandar informações. E para você, cara, como é que eu declaro os meus investimentos? Tem o Declara Investimentos, que é opcional. Se você quiser comprar, é só ticar aqui, tá? Com uma condição única para quem entrar no clube. Se você não ticar aqui, depois você pode comprar, mas vai estar mais caro. Então eu vou estar dando essa oferta especial para você comprar o Declara Investimentos com a minha contadora, para você aí ficar tudo tranquilo e não ter dor de cabeça lá com o leão. Ninguém gosta de pagar imposto, eu não gosto de pagar imposto, mas faz parte do jogo. Então, se você quer aprender a declarar os seus investimentos também na prática, passo a passo, aí é só ticar aqui o Declara Investimentos para você comprar os 2 treinamentos, tá? Ah, Gabriel, não quero. Então é só não ticar e aí você só vai levar o clube. Não esquece de colocar o cupom de desconto para cair para dentro e aí finaliza aqui a compra, tá? Muito tranquilo. É uma condição super especial, pessoal. E o conhecimento é o melhor investimento, tá bom? Então, agora é com você. Se você está a fim de fazer acontecer, de acelerar o seu processo de enriquecimento, cai para dentro e entra pro clube e a gente vai brindar mais para frente. Quem plantar agora vai colher mais à frente. E o ciclo é uma forma de acelerar o seu processo de enriquecimento. É um acelerador. É o acelerador. Você trabalha, rala pra caramba, e eu também. Eu também, cara, de domingo a domingo, igual louco. Mas ter ali aquela visão que eu trouxe para vocês lá no início da minha liberdade financeira, cara, não tem preço. Isso me move todo dia. Eu acordo com tesão de alcançar o meu objetivo, que é a minha liberdade financeira. O que é liberdade, Gabriel? Liberdade é você não precisar fazer aquilo que você não quer. Liberdade não é você fazer tudo o que você quiser. Louco, loucão, não. Liberdade é você não precisar fazer aquilo que você não quer. Aquilo que suga a sua alma, sabe? Sabe quando você tem que fazer algo que você não quer, que suga a sua alma? Você fica cansado. Cara, é isso. Eu não quero ser escravo do dinheiro, ter que trabalhar por dinheiro. O dinheiro vai ser meu escravo. E aí que tá a sacada de você investir. Essa é a grande jogada de você investir. Tá? Eu não sei qual que é a tua, né? Se é carros, mulheres, ostentar, se é ter aí mais tempo com a sua família. Eu não sei qual é a sua. Você tem que decidir, você tem que saber. Mas se você souber, você vai ter muito claro aquilo. E isso vai te dar força de fazer o que precisa ser feito. Isso vai te dar força de entrar pro clube, buscar o conhecimento e aplicar. E aproveita enquanto ainda é tempo. Aproveita enquanto ainda você pode se preparar para as oportunidades que estão para se abrir. A gente deu uma compilada sobre as oportunidades aí. Fiquem espertos. Muitos vão deixar passar a maior oportunidade da vida de entrada no mercado, por não ter esse conhecimento. Muitos vão deixar a oportunidade de ganhar com a volatilidade do mercado por não adquirir o conhecimento. E tá tudo certo.
cada um faz as suas escolhas. Eu tô atrás dos capitalistas malvadões, das pessoas que cuidam da própria vida e fazem acontecer. Se você é uma delas, a gente se vê lá dentro do clube, lá dentro do grupo do Telegram, pra gente trocar uma ideia e, quem sabe, lá no nosso churrascão do Clube dos Capitalistas, mais pra frente, onde a gente vai comemorar toda essa jornada árdua do investimento que vale a pena. Vale a pena. Tá bom, pessoal? Finalizo por aqui, a decisão está na sua mão. Aproveita o cupom de desconto de 50% da Black Friday, que é por tempo limitado, hein? Só poucos dias. Depois não adianta chorar quando acabar. Até a próxima aí. Tchau, tchau.